Olá, eu sou Cláudio Rabelo, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, sou professor de novas mídias, de sociabilidade contemporânea e dessa disciplina de marketing digital que eu vou compartilhar com mais gente. Estou gravando esse material complementar para os alunos da minha turma e também vou disponibilizar, né, no meu canal no YouTube para que mais gente possa assistir. Então vamos falar um pouquinho hoje, nessa terceira aula, né, sobre publicidade programática, ou sobre mídia programática. Na primeira aula a gente falou sobre marketing, sobre o princípio do marketing. O que é marketing, do marketing 1.0 ao 5.0, para chegar ao que a gente entende, qual é o entendimento nosso quando a gente está falando de marketing digital. Na segunda aula a gente falou sobre branding digital, sobre elevação de valor da marca, sobre pegar um produto, fazer os olhos das pessoas brilharem, elevar o seu valor de mercado, elevar a sua confiança e como que as interfaces digitais podem ajudar as marcas nesse processo de elevação dos seus valores. Agora, nessa terceira aula, eu vou falar sobre mídia programática. Então, vamos lá vagarosamente. Né? É um tema que está em alta, está ganhando espaço nas agências de publicidade. Não deixa de ser um sinal de um contra-ataque das agências e dos veículos, até os veículos e das mídias chamadas tradicionais, né, diante da ameaça que as novas mídias trouxeram. A gente sabe, por exemplo, que o mercado da música, que o mercado do cinema, eles conseguiram surfar e até se salvarem, né, da ameaça que a pirataria parecia apresentar para eles. E hoje o mercado do cinema, dos games, da música está conseguindo se adaptar. A gente está vendo isso acontecer também no mercado de automóveis, né? Muita gente falando, a Ford quebrou. E há muito tempo eu venho acompanhando o que a Ford tem falado, né? O CEO da Ford já viu entrevista, várias pessoas ligadas à gestão estratégica da Ford, com uma visão, na verdade, um pouco inteligente, né? Falando sobre o entendimento do que é o negócio deles. Que enquanto está todo mundo fabricando automóveis para vender, a gente está numa outra lógica em que a posse ela está perdendo um pouco esse sentido em relação ao uso. Vocês podem ver que a gente não está mais assim comprando DVDs para ficar armazenando em casa. Não tem sentido ocupar esse espaço muitas vezes. Sendo que a gente pode ter o acesso ao serviço. A gente consegue ouvir a música no Spotify, a gente consegue assistir os filmes no Netflix, pagando por serviços. A tendência é que isso possa acontecer também com automóveis. E também o mercado de automóveis não é só de automóvel, é de mobilidade urbana. Uma empresa que tem know-how para transportes, como faz o Elon Musk, pode passar para mercado aeroespacial e viagem com foguete, pode construir pontes, estradas, aplicativos. Então, se uma empresa como a Ford entende que o negócio dela é a mobilidade, ela vai conseguir se adaptar de uma forma muito melhor do que manter o mesmo padrão, modelo de negócio que existe desde que a Ford foi criada, que é colocar 4 rodinhas e um motor em um aparelho e vender por preço unitário para as pessoas. Tem muito mais aí nos mercados. E a publicidade parece que agora ela está contra-atacando, né? Porque ela vivia, durante muito tempo, com os 20%, né, do desconto da agência, né, com a comissão bruta sobre a comissão das grandes mídias de massa, que eram milionárias, né? Eu lembro que quando eu abri minha primeira agência de propaganda, a primeira vez que eu abri uma agência de propaganda, como meu TCC na época, em 1999, eu lembro que 30 segundos no horário do Jornal Nacional era R$1 milhão, mais ou menos. Né? Então a agência ficava só de enviar o roteiro para uma produtora e acompanhar a produção desse conteúdo. Ela ganhava 15% de bonificação sobre o volume, né, de BV, de uma produtora, e 20% sobre a veiculação. Então, a cada vez que um comercial de 30 segundos passava no horário nobre da Globo, ela estava ganhando aí os 20% de R$1 milhão, para você ter uma ideia. E eram comprados pacotes assim, que você via o mesmo comercial milhares de vezes. Porém, eles não tinham concorrência com nenhum outro canal de mídia. Hoje nós temos aí milhões de blogs, sites, chamando a atenção das pessoas, né? Aplicativos e mídias sociais que não acabam mais. Lembro que no começo das mídias sociais todo mundo tinha só o Orkut. Hoje você tem, sei lá, o TikTok, LinkedIn, Clubhouse, Pinterest, Tumblr, Snapchat, Twitter, o Facebook, né, Facebook, e por aí vai. Então, fora isso, tem aí os concorrentes de streaming, a Netflix, a
a Amazon Prime, a HBO Go, o YouTube, e milhares de outros, né? ViX, sei lá, tem um monte para assistir, Disney Plus e por aí vai. Então, e games com plataformas como Nintendo, o Xbox, PlayStation e por aí. Muita coisa tentando chamar a atenção das pessoas. Sem falar na TV aberta, na TV a cabo, no cinema, né, nas placas. São milhares de canais, milhões de canais, youtubers, tentando falar com as pessoas, chamar a atenção delas. Então, nós estamos numa época de economia da atenção. Como que as agências de propaganda vão conseguir atingir o público certo hoje? Antigamente, a gente pensava em público-alvo. Então, hoje, a gente pensa em behavioral targeting. Eu não estou interessado mais em atingir homens, mulheres de classe AB, entre 25 e 35 anos, moradores do bairro X. Eu estou interessado em vender um produto para uma pessoa que está disposta a viajar na próxima semana. Então, eu tenho que vender a minha cadeira lá, né, da companhia aérea, antes que outra companhia aérea venda, para uma pessoa que eu tenho certeza que está disposta a isso, com maior chance de chegar para ela essa publicidade, e ela já dá um clique direto. Né? Por isso que hoje, né, eu estou lendo um livro atualmente chamado Máquinas Preditivas, que é justamente falando sobre machine learning, sobre a inteligência da máquina. Então, as máquinas hoje, elas estão conseguindo prever comportamentos humanos com base em todo esse turbilhão de dados que nós deixamos nas redes. A cada vez que você compra no cartão de crédito, usa o Pix, usa PicPay, que você compra online, ou que você comenta nas mídias sociais, ou que você consome uma música, você está deixando rastros, né, para os algoritmos, para que eles possam entender a sua mente e oferecer exatamente o que você está disposto a comprar ou como você está disposto a agir. Porque vocês sabem que a publicidade não quer só te vender, muitas vezes também a persuasão, ela quer uma reação sua, pode ser um voto, pode ser que você dê para um candidato, pode ser a sua atenção, uma mudança de comportamento. Então, vamos falar um pouco sobre a mídia programática que está sendo muito usada pelas agências de publicidade atualmente. Publicidade programática é uma tecnologia capaz de alinhar os interesses dos anunciantes, dos veículos e dos consumidores por meio da automação e da veiculação de publicidade. Tá? Vamos falar de alguns contextos que permitem essa evolução da publicidade programática e a adoção da publicidade programática pelas grandes marcas. Primeiro, a gente coloca aí uma piada infame que eu coloquei, que é o avanço tecnológico. Hoje nós temos aí tecnologias de QR Code, realidade aumentada, nós temos aparelhos, né, inteligentes, a evolução dos algoritmos, né, até as tecnologias 5G. Tem muitas tecnologias que deram a base, né, as condições, como diria o Pierre Levy, no seu livro, que até hoje é atual, que é o Cibercultura. Ele fala que a tecnologia ela é condicionante, ela dá condições para que hajam mudanças sociais. Ela não é determinante. Não é por causa da tecnologia que a sociedade muda, mas um contexto todo completo de mudanças tecnológicas ajudam a que o cenário, né, o simulacro de real, a realidade que se apresenta, ela se torne pulsante, real, e aconteça as coisas do modo que nós estamos vendo. Então, o avanço tecnológico, ele ajudou esse cenário de busca e de ascensão da publicidade programática. Os hábitos nômades dos consumidores, né? Você sabe que uma mulher de classe AB, branca, heterossexual, católica, ela não é um padrão que todas se comportam da mesma forma. Né? Uma gosta de viajar para as montanhas, outra não gosta de viajar, alguma é casada com 3 filhos, a outra é estéril, a outra não tem filho por opção, alguma vive, sei lá, poliamor, a outra é casada, só teve um namorado na vida. Algumas gostam de rock, algumas de reggae, algumas gostam de trabalhar em casa, trabalham em home office, as outras trabalham em grandes corporações, as outras são microempreendedoras. Na Netflix escolhem ver, alguma prefere série, a outra prefere filme. Né? Então, não tem como mais você, que nem antigamente, padronizar comportamentos. Sem falar que uma pessoa hoje está muito vidrada, viciada num tipo de artista, num tipo de série, num tipo de música, ou num tipo de conteúdo que está muito focada para aprender.
E o hábito é nômade. Passa 2, 3 meses, já a mídia e a sua atenção já se capturou, sua mente já mudou, as pessoas se transformaram. Então, como que a publicidade ela vai conseguir, da forma tradicional, perder dinheiro? Ela vai acabar perdendo dinheiro se ela jogar publicidade em custo por mil, né? Pagando, sei lá, 5, 10 reais, 20 reais a cada 1.000 pessoas que atinge, mas pode ter um monte de gente que aquela publicidade não faz sentido nenhum. Então a publicidade programática veio para atingir exatamente a pessoa que vai resolver, que aquela publicidade vai resolver as dores dela. Então a publicidade vai exatamente para a pessoa em que aquela publicidade trará algum tipo de relevância. A economia da cauda longa, né? Eu tenho outros vídeos meus, devo ter vídeo meu na internet também, no meu canal do YouTube, que fala sobre a teoria da cauda longa, então não vou me estender aqui. É uma teoria do Chris Anderson, né? É um livro que eu tenho, um livro que eu gosto muito, que eu adoto bastante. Mas muito aqui eu vou falar especificamente da cauda longa de canais e conteúdos. Como nós temos aí uma profusão, né? Milhões de blogueiros, de influenciadores, de produtores de conteúdo, de canais, fica muito difícil para uma agência de publicidade tradicional mapear em qual canal ela vai direcionar a sua verba, a sua mídia. Então, a cauda longa, né, essa dificuldade de escolha em que consumir, em que investir a verba publicitária, fez com que a publicidade programática, né, com que o próprio computador, a máquina, escolhesse pela gente onde investir a verba, fosse algo ascendente. O contra-ataque das agências e veículos tradicionais de publicidade e propaganda, como eu falei, e dos canais tradicionais, das grandes mídias de massa. Eles precisaram reinventar seus modelos de negócio à medida em que eles estavam perdendo espaço para outros tipos de publicidade. Falei para vocês, né, o final do meu livro, do Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, Conceitos, Contextos e Ferramentas em 63 lições, ele foi escrito no final de 2018, ele foi lançado. E aí eu falei que as agências precisariam com muita urgência repensar os seus modelos de negócio, senão elas iriam ficar como o antigo mercado das máquinas de datilografar. Elas teriam que fazer como o cinema fez, como a indústria da música, tentar se reinventar, senão eles ficariam como as antigas videolocadoras, né? Então, o livro está lá ainda, né? Ele foi durante quase 2 anos o mais vendido da categoria na Amazon. Ele é adotado por centenas aí de cursos de publicidade e propaganda, por professores, né? Tem 63 lições, né, atuais sobre publicidade e propaganda, mas eu estou fazendo agora o segundo livro, né, uma espécie de continuação, porque de 2 anos para cá tiveram muitas ferramentas, contextos novos, né, coisas que fervilharam na minha cabeça, então vai ter um novo livro muito focado na questão do marketing digital para ampliar, falando sobre métodos ágeis, também análise preditiva, machine learning e várias dessas outras ferramentas que ficaram de fora no Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Até algumas mídias que surgiram de lá para cá e que ascenderam, como o TikTok e o Clubhouse. Mas vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui da mídia programática com a mídia tradicional. Na mídia tradicional, o foco principal era comprar espaço. Eu comprava, por exemplo, 10 placas de outdoor. Eu comprava uma página inteira de um jornal ou uma revista. Eu comprava 30 segundos no horário nobre do Jornal Nacional. Dentro da mídia programática, o que você compra é o resultado. Você paga pelos cliques, você paga pelas visualizações, você paga pela compra. Né? Vai depender do que a tendência é essa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. As placas eletrônicas dos shoppings, vocês sabem que elas têm reconhecimento facial. Tem algumas tecnologias de reconhecimento facial. Então, se a pessoa consegue olhar para essa placa por 5 segundos, a placa computa isso e manda para um sistema que vai dar esse relatório para o anunciante. Então, o anunciante ele compra a cada 1.000 pessoas que de fato olharem para a placa. Antigamente, você pagava assim, vou pagar 5 mil reais para essa placa ficar um mês. Eu pagava pelo espaço dentro do shopping. Hoje, com a tendência da publicidade programática, a máquina vai te falar, olha, 1.000 pessoas que eu reconheci o rosto, eu vi que são homens, que é seu público, né, ou pessoas que estão dispostas a comprar eletrodomésticos, ele sabe
Então, exatamente dentro do seu público-alvo, quando 1.000 pessoas forem atingidas dentro daquele público, interagindo de fato com a publicidade que foi colocada ali, você vai pagar. Imagina, antigamente a pessoa colocava uma publicidade na TV aberta, você pagava mesmo que o usuário, que o espectador fosse fazer xixi e não estivesse vendo sua propaganda, a TV estava ligada. Com a publicidade programática, tecnologias como o Kinetic vão ver se tem de fato uma pessoa na frente da televisão que está assistindo sua publicidade. Então, é muito mais eficaz porque, de fato, o anunciante só vai pagar realmente pela atenção. Então, você paga pela atenção, paga pelo resultado. Na mídia tradicional, a gente tinha um público-alvo estereotipado. Você falava assim, eu vou fazer essa revista porque ela é voltada para adolescentes, mulheres, né? Então, hoje, você não está mais preocupado em estereotipar alguém, né? Eu vou fazer propaganda de não sei o quê, porque é futebol, e você achava que futebol quem assistia era homem, né? Tem um monte de mulher que é muito mais apaixonada por futebol, porque eu, por exemplo, detesto futebol, por exemplo, eu não gosto de futebol, né? Mas, e aí o que acontece? Hoje, de fato, você vai atingir com uma marca esportiva ou com uma marca qualquer que está ligada ao esporte, de fato, a pessoa que gosta daquilo, que está disposta a comprar o seu produto, e não mais uma pessoa que simplesmente está assistindo lá por acaso. Por isso a gente fala em behavioral targeting. Você está mais preocupado com o comportamento da pessoa, com o hábito dela, com a predisposição, do que com o público-alvo. Ora, por que esquerda e direita no Brasil são tão extremas? Porque, de fato, hoje, os computadores e as máquinas, os algoritmos, eles acham a realidade que a pessoa está predisposta a enxergar, e tudo que ela vê na mídia social corrobora, repete o que ela já está querendo, está predisposta a ouvir. Então, dificilmente você vai ficar recebendo notícias, fatos, argumentos que são contrários àquilo que você já está predisposto a clicar e ter atenção. Por isso que, infelizmente, as realidades estão muito simulacradas, né? Estamos numa época de fake news, porque, de fato, a publicidade está sendo feita dessa forma, né? Eu sei que isso está te deixando triste, você não precisa de dar um like no meu vídeo para isso, né? Eu estou te mostrando uma realidade, eu não estou falando que isso é bonito ou que eu concordo, né? O valor tabelado era na mídia tradicional, né? Tinha uma tabela de mídia. Então, o profissional de mídia na agência de publicidade, vocês sabem que tem 3 palavras, tem 3 formas, né? A língua portuguesa ela é plurissignificativa. A gente tem a mesma palavra que pode significar várias coisas. Você pode ter a mídia, que é um disco ou de armazenamento de dados, um CD, um DVD, um disquete, um HD, um SSD. Ele é chamado de mídia. Transporte de dados. Mídia também é o plural de medium, pode ser usado como a mídia. Quando você fala a mídia manipula, a mídia, então a mídia é a TV. Você não está falando ao aparelho televisor, você está falando a todo o universo que envolve aquela mídia, o universo da TV. As novelas, os jornais, os atores, o poder que ela tem de informação, as tecnologias envolvidas, o que se fala sobre a TV, isso é a mídia também. E tem o mídia, que é o profissional de mídia, né? O profissional de mídia que trabalha num agente de publicidade e propaganda. É desse que nós estamos falando, que faz o planejamento da mídia também, dessa função de mídia, né, de um agente de publicidade e propaganda. Na mídia tradicional, ele pegava essas tabelas, via qual veículo que tinha mais a ver com o público-alvo e comprava o espaço publicitário tabelado. Né? O valor de uma página numa revista era X para uma marca ou X para outra, e os profissionais de mídia negociavam descontos sobre essa tabela. Hoje, a gente fala muito a expressão bidar. Na publicidade programática, bid é leilão. Então, o valor pago é um valor de leilão. Como que isso acontece? O espaço publicitário, digamos que você tem um site, você vai dizer isso. Olha, eu quero que cada publicidade aqui no meu site, que eu quero cobrar R$5 a cada 1.000 visualizações. Menos que isso eu não quero receber. Então você pega esse software de publicidade programática e planeja isso com o seu blog, quando você cadastra o seu blog para entrar nesse hall de ser comercializado dentro de publicidade programática. Então você fala, eu quero receber R$5 a cada 1.000 visualizações. O cliente, por outro lado, o cara que vai pagar,
para isso, a marca, você é produtor de conteúdo, a marca ela vai dizer o seguinte: eu estou disposta a pagar até R$ 5 ou R$ 6 ou R$ 10 para atingir o meu público-alvo. Então vão ter vários anunciantes que vão estar dando leilão por espaços que atingem exatamente os públicos que eles desejam. Quem tiver disposto a pagar mais e alinhar o valor que ele está disposto a pagar com o valor que o produtor de conteúdo está disposto a receber, esse leilão vai acontecer. E aí vai ser o valor acordado, tá bom? Então, a mídia programática é isso. A outra coisa é que na mídia tradicional era um comercial humano, né? Eu lembro quando eu tinha agente de publicidade, o que acontecia? Eu ia lá num veículo de comunicação, conversava com o contato comercial, com a pessoa do setor comercial, que me apresentava a tabela, que ficava tentando me vender e mostrar que o espaço dele era melhor. Eles promoviam festas, mandavam presentes no dia do mídia, tudo para convencer a gente de que o canal deles era o melhor canal para a gente pegar a verba de um cliente, uma verba publicitária, e investir naquele espaço. Hoje, a publicidade programática traz esse espaço automatizado. O que é isso então também? A máquina vai calcular o que é melhor, tanto para o produtor de conteúdo, que eles chamam na mídia programática de publisher, que pode ser tanto um veículo de massa quanto um blog, um site, e o anunciante. Com base nesse leilão e com base no público, em todo o planejamento feito pelos dois lados, a máquina inteligente vai fazer esse cálculo e vai direcionar a publicidade e depois apresentar os relatórios de resultado. A publicidade tradicional traz um conteúdo massivo e a publicidade programática traz um conteúdo personalizável. Como eu disse, você personaliza quase tudo na publicidade programática para atingir exatamente o público que você deseja. Da mesma forma, você como publisher, você vai também personalizar o tanto que você quer receber, que tipo de marcas que você quer associar ao seu site também, porque você pode não desejar algum tipo de conteúdo anunciado dentro do seu canal também. E também a mídia tradicional ela é feita com base em escolha de mídias. Como eu falei, o profissional de mídia ele escolhia, eu vou colocar em outdoor, em TV e em rádio. Já a mídia programática ela vai rastrear os consumidores que são mais adequados, que estão mais predispostos a consumir o seu produto. Vamos falar sobre algumas tecnologias que facilitam aí esse contexto e para onde nós vamos chegar com a publicidade programática. Eye tracking é uma tecnologia muito usada. Eu falei no livro Faixa Preta Publicidade quando eu falei sobre neuromarketing. É uma tecnologia utilizada para rastrear o olhar do consumidor. Ele consegue ver o caminho do seu olhar, né? Como se tivesse uma câmera de frente para uma tela que capturasse o caminho de leitura do seu olho. Você começa a ler pelo título, depois vai para o preço, ou vai primeiro para a imagem, para o rosto humano. Então o eye tracking consegue mostrar esse rastreio, a atenção do consumidor para onde está indo. O eye tracking, por outro lado, também consegue ver em placas de shopping, em placas de outdoor e até mesmo na televisão, em videogames, com o Kinetic, com tecnologias assim como o Kinetic, eles conseguem ver se de fato você está com atenção ao comercial. E, inclusive, tem tecnologias de rastreamento facial, face mapping, para ver até a sua reação e humor. Se você olhou com desgosto para a publicidade, se você olhou com alegria, se você olhou com entusiasmo. Lógico que no futuro a gente ainda conseguiria, dependendo, medir batimentos cardíacos e eletrocefalograma para ver reações muito mais profundas, para fazer essa cadência aí de call to action, para levar o seu consumidor a um tipo de ação. O eye tracking, ele te leva para caminhos de leitura, ele mostra as zonas quentes de um anúncio, ele mostra os pontos de atenção e as zonas mortas. Ele pode, inclusive, apresentar esse resultado para o anunciante. Olha que legal você colocar uma placa eletrônica em um shopping e você vê que das 10 mil pessoas que foram atingidas, qual foi o caminho de leitura delas, do olhar, se elas olharam para o preço primeiro. Inclusive, dá para fazer testes AB, você colocar dois tipos de modelos ou dois tipos de frases de impacto e você vê qual dessas placas obteve mais resultado, mais tempo de atenção
e isso facilitar o direcionamento de campanhas futuras. A geolocalização, que mostra onde que você está no momento do consumo, né? Ela mostra seus trajetos e rotinas, a hora que você costuma almoçar na rua, em que restaurante você costuma almoçar, que tipo de comida você gosta. A organização logística, se uma loja de um concorrente está muito lotada, tem o Google My Business que mostra isso, né? Os amigos próximos que estão. Então, a geolocalização, ela ajuda muito também a saber que você está passando perto de uma placa e que você é o público adequado para que mude naquela placa eletrônica para o tipo de mensagem que você quer. Você sabe que hoje acontece isso, né? Pode acontecer isso muito. A publicidade, ela pode ser adaptada, por mais impressionante que pareça, mas ela pode ser adaptada para o tipo de busca que você faz. Por exemplo, se você busca uma alimentação saudável, quando você cai no blog, o blog se transforma e a frase dele ou a imagem inicial ela pode estar voltada para alimentação saudável. Se você busca condicionamento físico, a frase principal que te atrai para o site pode estar voltada para o condicionamento físico e a imagem também. Então, hoje, existe tecnologia programática que adapta a própria linguagem de acordo com o que o consumidor está procurando. Então, isso pode acontecer com placas na rua, com televisão e com videogame. A internet das coisas, né? Nós temos a casa inteligente, a casa conectada. Eu tenho um apartamento pequeno, para vocês terem uma ideia, eu tenho 5 Alexas aqui em casa, né? Uma de vídeo, 3 de áudio e um Fire Stick, que também não deixa de ser uma Alexa. Isso conecta o acendimento das lâmpadas, conecta, sei lá, pode conectar os seus aparelhos de ginástica, uma esteira que você tenha, pode conectar a sua geladeira, programar o seu micro-ondas, sabe lá o que a gente vai ter com a internet das coisas. E também a internet das coisas está conectando os pontos de ônibus, está conectando as placas de outdoor. Então, no final das contas, a mídia programática vai atingir as pessoas onde elas estiverem, talvez sem ser de uma forma invasiva, talvez muito mais pertinente, porque vai ter muito mais a ver para resolver as dores do que a própria pessoa está procurando. Nós temos, inclusive, internet vestível, né? Tênis que medem os seus passos, que mandam esses dados para a internet e que já informam quando a sola está gasta para que a marca possa te avisar de promoções de novos tênis, já que se você for um esportista, ou performance, óculos, sei lá, isso vai para tudo daqui a pouco, né? Vai para o brasão da sua camisa para mostrar também que você já usou X vezes, né? Ou que a cor está desgastando, ou que está na hora de te abordar com uma compra diferenciada, com uma promoção, caso você permita isso. As TVs conectadas, né? Que a pessoa vai estar tomando lá um café da Starbucks, e aí você pode, se quiser, falar, nossa, estou com vontade de tomar um café agora, e clicar ali na hora e já fazer um pedido por um clique para que o café seja entregue na sua casa, sabe? Ou outras coisas também, né? Se você gostar muito de algo que... Eu lembro que na minha infância eu estava vendo a novela Tieta e o menino ganhou um Master System. Eu lembro que eu falei, nossa, eu queria muito ganhar isso. Eu tive que pedir para minha mãe no Natal foi lá e me deu. Imagina hoje, cara, sabe, com, sei lá, crianças mimadas, se você não conseguisse num merchandising televisivo desse, pausar a novela e o objeto que está lá ser clicável, você comprar direto na Amazon ou em algum lugar por um clique. Então, hoje é possível, inclusive para as marcas e para os anunciantes e para as mídias, programarem, inclusive, uma remuneração por venda, por visualização ou por reação, né? Por clique, por deixar o seu e-mail, e por aí vai. Essa é uma tendência da mídia programática. O Digital Out of Home, né? Como eu já falei para vocês, placas inteligentes, interligadas, interativas. E aí, vamos falar então bem breve, né? Porque não é a tônica desse vídeo, não quero ampliar, deixar um negócio muito denso, eu quero mais explicar sobre a potência, até porque as tecnologias elas mudam, né? Você vai ter um software que age de uma forma, e aí nós temos que falar simplesmente, eu quero falar sobre o conceito da publicidade programática e sobre o que estrategicamente você pode fazer, né?
na hora de operacionalizar, você pode contratar ou na sua agência, ter uma equipe especializada para, né, ampliar os estudos, né, a forma de aplicar de fato a publicidade programática com softwares que vão mudar, né, e certamente, se você está numa agência de publicidade, alguma dessas empresas que oferecem softwares ou serviços de publicidade programática já foi aí, né, com a pastinha na mão ou de alguma forma te ofertar esse serviço. Se você tem uma agência de publicidade, né, procure saber mais sobre publicidade programática. Mas como é que funciona isso? Você tem um anunciante, tá? Que é alguém, tradicionalmente, que está disposto a vender seu produto, seu serviço, ou conseguir uma reação, um voto, né, uma ação de um consumidor. Vou olhando para o lado aqui agora, porque a telinha aqui que eu estou gravando é no celular e aqui do lado está o computador, né, pequenininho. Você tem um Demand Side Platform, DSP, que eles chamam, que é a plataforma do anunciante. Pensa no exemplo que eu vi um dia desse legal, é o do Uber. Também pensa no Uber mesmo. O motorista do Uber, ele tem um aplicativo, ele usa o aplicativo com interface para quem é motorista. Não é mesmo o mesmo aplicativo que um usuário que está pedindo um Uber pede. Então, cada um vai ter o seu aplicativo com as suas funções. Então, o DSP, que é o Demand Side Platform, é a plataforma do anunciante. É o cara que tem a marca e ele quer planejar ali. Olha, eu estou disposto a pagar tanto para atingir esse público. Então, ele vai calcular o público que ele quer, vai botar as configurações do tipo de público que ele quer atingir, do tanto que ele está disposto a pagar. Então, é a parte desse anunciante, né? É o software do anunciante. As trading desks, né, funcionam como as agências, são as empresas, as marcas, os locais que têm a tecnologia e o conhecimento para poder fazer essa intermediação, dar esse auxílio aí, né, do que a gente chama de DMP, né, do Data Management Platform, né, para fazer esse Edge Networking, ADN. O Edge Exchange, na verdade, desculpa. Edge Networking, ele vem mais ou menos do quê? De uma forma tradicional, de uma das primeiras formas que foram feitas para fazer mídia programática. Imagine que você seja um youtuber de humor. Você vai se juntar. Digamos que você seja um youtuber de humor. Você vai se juntar com outros 20 youtubers de humor e vão vender um pacote. Vão fazer um pacote que vai ser ofertado para as agências, né, para que seja vendido. Porque vocês vão falar, nós temos esse público-alvo. Né? Então, o Edge Networking é o networking, né? É o grupo de produtores de conteúdo que estão disponibilizando mídia. E aí você tem a plataforma do DMP, que é o Edge Exchange, que é o quê? Os publishers, ou seja, os produtores de conteúdo, eles disponibilizam seus conteúdos de uma forma mais automatizada, que é isso que eu estou falando, da publicidade programática. Eles disponibilizam aí para que diretamente os anunciantes e os produtores de conteúdo consigam fazer seus planejamentos. Você tem o Supply Side Platform, que é o quê? Que chama de SSP. Viu? Eu não queria ficar falando aqui sobre esse monte de sigla, né? Mas tudo bem. Vamos falar do SSP. O que é o SSP? Ele é a plataforma do publisher. Que nem eu falei lá do Uber, que tem um aplicativo, e o consumidor que tem um outro aplicativo. O Supply Side Platform é a plataforma do produtor de conteúdo. Então, quem é produtor de conteúdo vai configurar lá. Eu estou disposto a receber isso, sobre esse tanto, dentro do leilão. Esse tipo de cliente eu não quero, de anunciante eu não quero que se associe ao meu site. E ele vai lá fazer as configurações dele. E aí tem lá nessa ponta o publisher, que é o veículo ou o produtor de conteúdo, né? Então, beleza, a aula foi isso, né? Espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável, que tenha sido claro. Sigam aí o meu canal, né? Ativa o sininho para saber quando que a próxima aula vai ser publicada, a 4ª aula de marketing digital, ou outras aulas. Eu publico no canal também sobre teorias de comunicação, né? Aliás, são as aulas que têm até mais audiência. Procurem lá o meu livro, Faixa Preta em Publicidade e Propaganda, que ele está na Amazon, a versão digital, né? A versão física está nas livrarias aqui do Espírito Santo, mas eu envio também pelo correio.
entra no site www.faixapretaempropaganda.com, que tem lá as informações, como me pedir o livro, e também nesse site tem os materiais complementares. Né? E me siga aí nas mídias sociais, né? O @CláudioRabelo1. Não é @CláudioRabelo1 com L só, e o 1 depois, o 1 não é porque eu sou leonino narcisista, não, é porque provavelmente quando eu fui cadastrar meu primeiro e-mail já tinha um outro Cláudio Rabelo, eu tive que botar o número 1 depois para diferenciar, e acabou ficando todas as minhas mídias sociais assim, tá bom? Clubhouse, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, pode me procurar por lá. Deixa um comentário aí também. Valeu, um abração, até a próxima.